Meus amigos, acabou de acabar a partida entre Galatasaray e Tottenham. Para mim, foi uma partida nível Champions League. Cara, que apresentação boa dos dois times. A dos Tottenham até que não. Mas o Galatasaray foi uma aula de futebol, um jogo bonito. Atacou, e vou falar a verdade. 3-2 para o Tottenham ainda ficou barato, tá? Porque o Galatasaray, pelo que criou, merecia ter feito 5-6. O Tottenham ainda conseguiu achar dois gols lá, em alguma cagada, alguma coisa que fez, que achou esses gols. Mas esse foi o resultado. O Tottenham entrou com um time meio misto para ciclar o elenco, né? Tava precisando de mais pontos na Premier League do que na classificação da Europa League, que estava bem, estava 100%. Agora perdeu. O Galatasaray até ultrapassou, mas ainda está numa situação confortável de classificação. Agora vamos falar do jogo. Na partida em si, o Galatasaray meio que dominou do começo ao fim do jogo. Para mim, o Tottenham só teve dois momentos bons no jogo assim que nem foram bons, foram que teve assim parte do controle das ações com a bola, porque em todo momento quem dominava o jogo e fazia o que queria era o Galatasaray. Pegava, saía jogando e tudo mais. Mas depois dos dois gols do Tottenham, um no primeiro tempo com o jogador da base lá, que eu não me lembro, e o outro com o Solanke, que tinha acabado de entrar, o time deu uma melhorada depois do gol. No começo do segundo tempo mesmo foi uma blitz tão grande, eu não sei como é que eles não conseguiram fazer um gol no Tottenham ali. E é claro, eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, falando como as características do time de Postecoglou meio que atrapalha o Tottenham. Cara, assim, é um time bom, bom ataque, busca a bola em cima, trabalha bem, só que o Tottenham não sabe se defender. E principalmente na Premier League, isso se pune. Vai perder muito ponto e já perdeu por isso, só nessa temporada mesmo. Eu consigo imaginar aqui que o Tottenham já perdeu 6 pontos só por esse tipo de coisa. O Postecoglou, ele não abre mão de jeito nenhum do seu estilo de jogo. Mas na Premier League não é bem assim que funciona, né? Às vezes tem que abrir um pouco da mão do seu estilo, dar uma segurada, dar uma fechada. Tem que aprender a fazer uma linha defensiva e o Tottenham sabe fazer. Ele não apresenta dificuldade nenhuma para o time infiltrar e fazer criações dentro da sua área, dentro do seu sistema defensivo. E foi exatamente o que o Galatasaray fez hoje. Agora temos que elogiar também o futebol turco. Já vem melhorando de umas 2 temporadas pra cá. Prova o time assim que tem o Galatasaray, deu pra ver Ziyech entrando, deu pra ver outros jogadores assim de nome. Eu acho aquele, o ponta direita lá, o cabelo descolorido, eu não lembro o nome agora. Eu acho que vai pra um time bom na Europa, bom jogador. O Mertens, cara, tá jogando bola até hoje, destruindo a partida. Ele e o Osimhen, pra mim, foram os dois craques. O Osimhen também dá pra entender como ele foi parar no campeonato turco, né? Porque pelo nível que esse cara tem, e olha que ele ali tá jogando na posição que ele gosta de jogar, porque ele é 9 dentro da área. Ele tá jogando quase como 10. A referência do Galatasaray é o Icardi. Ele tava criando, ele era o armado do time. E isso pra mim é impressionante, como esse cara, que essa não é uma das qualidades dele, consegue performar tão bem assim. Meteu os 2 gols no jogo de hoje, né? Poderia ter metido mais. Como o Galatasaray inteiro, poderia ter metido uns 10 gols, mas não conseguiram. E o que o Galatasaray errou, que foi na precisão dos chutes, o Tottenham foi perfeito, porque não conseguiu chegar. Deve ter tido o quê? Umas 5 finalizações do jogo, 2 foram gol. E ainda teve uma chance lá que o Kulusevski perdeu nos acréscimos, que estava sem goleiro. Se ele faz aquele gol ali, o jogo foi empatado. Mas seria uma injustiça tão grande pelo que os dois times performaram, que foi um bem para a humanidade o Kulusevski não ter feito aquele gol. E eu tô gostando de ver também o Tottenham usar alguns jogadores assim, da sua base. É uma meio que característica do Tottenham de um tempo atrás, revelar bastante jogador e tal. Na época de Pochettino, tinha muitos jogadores daquele time assim que eram ingleses, tinha uma identidade. Aí meio que foi se perdendo assim depois, agora com o Postecoglou, pelo visto está se retomando, tá usando jogador da base em Copa, jogadores novos, para crescerem, serem lapidados, desenvolvendo com o time. Que na verdade é uma característica até bem diferente dos times do Big Six. O único time que é mais assim, com jovens, que usa mais, que eu vejo, era o Liverpool. E tirando isso, os times do Big Six preferem contratar jogadores mais prontos. Agora, pra mim, eu vou falar o que são os 3 pés de rato da partida. Sem contar com os lances capitais, assim, sabe? Falando mais do que atuaram no jogo em geral. Pra mim, o menos pior deles foi o Dragutin. Ele até que teve um lance de bom lá, que tirar uma bola de cabeça, que talvez seja gol,
Mas assim, o jogo dele não gostei, jogou mal. Também tivemos o Bergel, jogador novo, assim, falta de experiência. E tivemos o cara que fez o gol no Tottenham, eu esqueci o nome dele. Jogador novo também fez péssimas, não fez uma boa atuação, foi expulso, deixou o time na mão. Na verdade, eu citar três, no final vou acabar citando o time inteiro. Foster fez até suas defesinhas, não foi tão mal, mas também queria destacar o jogo negativo do Pedro Porro. Cara, pra mim, todo lance que eu via, ele embaraçava com a bola. Ele perdeu uns 3, 4 lances que ele simplesmente errou fundamentos básicos. Eu não sei o que estava acontecendo com ele hoje, deu assistência sim, parabéns, mas no que se diz ao jogo, ele perdeu muitos lances que não era para ter perdido, dominou errado, foi lateral, tava horroroso hoje o jogo do Pedro Porro. E o outro também que eu não gostei, mas eu acho que era por conta das circunstâncias do jogo, foi o Bissouma. O Bissouma estava perdido o jogo inteiro. As duas vezes que o time do Tottenham deu uma melhorada, conseguiu tomar espaço no meio de campo, foi quando, para mim, o Bentancur aproximou um pouco mais dele e ele teve um jogador mais perto dele, não estava jogando tão sozinho no meio de campo, conseguia ter um jogador para criar junto com ele, dar uma segurada junto com ele, porque ele deveria estar muito sobrecarregado, que ele começou a jogar bem tanto no final do segundo tempo quanto o Tottenham fez o gol. Aí ele sim, ele estava tendo mais espaço para criar, conseguiu jogar melhor, performar melhor. E isso aí já fica a dica para Postecoglou, né? Às vezes o volante do Tottenham, ele fica muito sozinho nos jogos, fica muito longe, não consegue performar, fica perdido no vazio. Talvez seja melhor jogar com dois volantes, que um consiga se aproximar do outro e consiga jogar melhor, jogar uma linha de dois lá fixa, mais firme. Porque em muitos jogos ele coloca como é que é o nome do Maddison? Coloca o Maddison para às vezes aproximar, para receber uma bola. Mas mesmo assim o Maddison tem características mais de ataque. Muitas vezes na marcação falta, porque nem dos volantes do Tottenham tem no time são assim de grande pegada de marcação, sabe? São mais de saída de bola, volantes assim, menos brucutu, vamos dizer assim, menos roubador. Não tem um Casemiro no time, não tem o Gart, não tem esse tipo de jogador na equipe do Tottenham, e por isso eu acho que tem que dar uma equilibrada nesse time, sabe? Não é só atacar aqui que o futebol, e vai do que eu falei lá atrás, né? Que o time tem que ser equilibrado. Meio que esse foi o jogo, eu quis comentar sobre ele pelo alto nível que foi o jogo. Pra mim foi um jogo de qualidade, foi um jogo nível de Champions League, e eu quero suas opiniões de vocês. Muito obrigado, comente alguma coisa, mostre que está vivo e tchau, fui.